Olá, amigos. Ontem eu gravei um vídeo para aqui para o nosso canal, tá na playlist de planilhas Sebrasp. Gravei um vídeo mostrando a mais nova planilha Excel que eu fiz. Vocês sabem que eu gosto de Excel, eu gosto de brincar com Excel. Então fiz uma planilha para aqueles amigos que vão fazer a prova da PF. No dia que voltarem da prova, trazendo a prova, marcar as suas respostas e na terça-feira, quando sair o gabarito preliminar, marcar as respostas do gabarito e automaticamente a planilha já diz se conseguiu o mínimo para o bloco 1, o mínimo para o bloco 2, o mínimo bloco 3, o mínimo do geral e qual foi a sua pontuação. Então eu gosto de colaborar também com os amigos aí que estão fazendo o concurso. Então, assim como eu fiz planilha para a SUSEP, para a Cefaz, Secretaria de Fazenda do Rio, para a Embrapa, para o IBAMA, fiz também já a planilha da Polícia Federal. Maravilha, tá? E aí, o que acontece? Eu ia fazer ontem a solução de 14 itens Sebrasp do ano de 2025, de provas recentes, agora de 2025, da Embrapa e do TRT. Esses 14 itens são só de estatística inferencial. E para quem não teve tempo de estudar toda a matéria, pode ser uma tábua de salvação, porque eu creio muito que desses 14 itens que eu vou mostrar a resolução aqui, pelo menos 3 caiam muito semelhantes nessa prova da Polícia Federal agora, daqui a 2 dias. Hoje é dia 25 de julho. São 18 horas e 28 minutos. E daqui a menos de 48 horas vai ter a prova. E quem sabe alguém assistindo esse vídeo, vendo as soluções desses 14 itens, pode de repente até ajudar aí em 3 ou 4 itens na prova de domingo agora, dia 27, ok? Então vamos fazer as soluções. Eu vou dar mais uma seguinte dica. O programa é muito extenso, né? Só o de estatística é um programa absurdamente grande. Não vai cair tudo que está no programa. Eu acho que, assim, na minha opinião, estatística descritiva não vai cair nada. Analisando as últimas provas, não vai cair nada. Probabilidade pode cair, sim. Uma binomial, uma Poisson, pode ser uma binomial condicionada, uma Poisson condicionada, e é bem provável de alguma questão envolvendo teorema de Bayes, tá bom? E a maior parte deve ser inferencial. Então vamos para as questões e ver se, quem sabe, pode ser a salvação aí. 3, 4, 5 itens para vocês. Tá? Da prova da Embrapa 2025, aliás, só expliquei, né? Já expliquei. Eu ia fazer essas questões ontem, logo depois da planilha. Mas aí tive um problema técnico e eu, na realidade, não consegui resolver. Eu consegui amenizar. Vou tentar fazer dessa forma aí que está aparecendo na tela, diferente das outras que eu fiz pelo Movavi. Mas para poder fazer alguma coisa, eu criei esse PowerPoint aí com as partes do PDF. Então vamos lá. Na questão 56, Embrapa 2025, diz assim: em um conjunto de dados é possível que a amplitude seja um valor grande e a variância seja um valor pequeno. Certo ou errado? Quem falou certo? Com certeza. Por quê? O que é amplitude? O que é amplitude? Peraí. Faltou aqui um pequeno detalhe. Calma. Muita hora nessa calma. Isso, caneta, claro. Então, o que é amplitude, meus queridos? Amplitude nada mais é que a diferença entre o máximo e o mínimo. Ou seja, a diferença entre o maior e o menor valor. E aí nós podemos ter, assim, a diferença entre o máximo e o mínimo, que vai te dar a amplitude A. Tá? Essa amplitude pode ser grande, realmente. Mas o que é a variância? A variância é uma medida de dispersão. Mede o quanto os valores estão dispersos ou afastados. Certo? É uma medida de dispersão. Eu posso ter aqui, entre o máximo e o mínimo,
um aglomerado aí de muitos valores, uns muito próximos dos outros. Pode estar aqui bem entre o máximo e o mínimo. Pode esse agrupamento aqui, vamos chamar de nuvem, essa nuvem aqui, pode estar próximo do máximo ou próximo do mínimo, não importa. Se eu tiver um grande número de observações, todas elas muito próximas, a variância vai ser um valor pequeno, tá? Ok? E a amplitude vai ser um valor grande. Então, esse item está certo. Vamos botar bem grande aqui, ó. Não vou economizar. Não vou economizar tinta da caneta, certo? Ok? O 58. O modelo de regressão linear representa uma relação entre a variável resposta e as variáveis preditoras. Bom, aqui fala apenas regressão linear. Se for regressão linear simples, eu tenho y igual a alfa mais beta x, onde alfa é o intercepto e beta o coeficiente angular, né, da reta. Mas, ou eu posso ter também, que ali falou apenas regressão linear. Pode ser simples ou pode ser múltipla. Se for múltipla, eu terei y estimado é igual a alfa mais beta 1 x1 mais beta 2 x2 mais beta 2 ou beta 3 x3 e assim por diante. Posso ter beta 4 x4. Então, quem é a variável resposta? É o y. E quem são as variáveis preditoras? x1, x2, x3, pontinhos. Ok? Então, o modelo de regressão linear representa uma relação linear entre a variável resposta e as variáveis preditoras. Certo ou errado? Certo ou errado? Certo, claro. Então, vamos marcar aqui. Certo. Item 56 e 58, certo. Então, vamos passar mais um aqui. Espera aí, deixa eu ver. Aqui, 59. Como eu falei, eu não estou no Movavi, eu estou no ABS, que eu não sou muito bom, e estou tendo que fazer na apresentação do PowerPoint. Eu preferia fazer direto no PDF, como eu tenho feito, resolvido provas lá. Tem inclusive, para quem não conhece ainda o canal, conheça, tem questões resolvidas de provas de estatística do IBA. Tem questões também de estatística que eu resolvi para a Embrapa, mas todos assim, no PDF, né? Usando a mesa digitalizadora. Aqui, para que eu pudesse fazer esse vídeo com esses 14 itens, que, palpite meu, pelo menos 3 desses vão cair muito, muito parecidos. Então, presta atenção aqui. Vou tentar fazer essa aulinha aqui dos 14 itens no menor tempo possível, para que todos tenham a paciência de assistir e já garanta aí pelo menos 3 pontos na prova de domingo. Valeu? E eu gostaria de ter o feedback de vocês, se realmente aconteceu. E se vocês gostarem aí, ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Se realmente gostar, cair na prova, deixa lá o valeu, tem um valeu aí que você pode contribuir com o canal. E claro, e se você gostar, curtir o vídeo, né? Por favor, não esqueça. Então, 59. Um modelo de regressão linear que explica o valor do escalar y em função dos escalares x1, x2 e x3 é uma regressão linear multivariada. Tá certo isso? Que? Isso, tá errado. Muito bem, você acertou. Errado. Por quê? Qual é o erro aí? Tá? Explica o valor do escalar y em função dos escalares x1, x2 e x3. Relação linear multivariada? Não. É uma regressão linear multivariada? Não. É uma regressão linear múltipla. Ai, mas está horrível aqui. Peraí, deixa eu fazer só uma coisa aqui. Eu não gosto.
Vocês sabem que eu sou belo, então eu não gosto de nada feio. Vamos voltar aqui. É uma regressão linear múltipla, não é multivariada. Multivariada, se eu tivesse uma outra variável resposta, por exemplo, z, em função dos escalares w1, w2, w3. Aqui não, eu só tenho uma variável resposta e tenho vários preditores aí, x1, x2, x3. Então, é uma regressão linear múltipla e, com isso, o item 59 está o quê? Errado. 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 63. O tamanho amostral para estimação de proporções é inversamente proporcional ao valor máximo fixado para o erro. Isso não importa se são proporções, ou se é estimação de média, ou se é estimação de intervalo de confiança para a proporção, se é intervalo de confiança para a média, não interessa. É inversamente proporcional. E, desculpa, eu não deixei você responder. Próxima vez eu deixo você responder que isso está certo. Não importa se é estimação de proporções ou estimação da média. É sempre inversamente proporcional. O que é o intervalo de confiança? O intervalo de confiança é um intervalo em que você terá x barra, que é a média amostral, mais ou menos o erro amostral, ok? E o que é o erro amostral? O erro amostral, epsilon, para a média é z de alfa sobre 2 ou t de alfa sobre 2, se acontecer de ser uma amostra pequena e a variância populacional for desconhecida, acontecerem essas duas coisas, o tamanho da amostra não é mais do que 30, é menos do que 30, tá? É no máximo 30 elementos e a variância popular desconhecida, você vai usar aí t de alfa sobre 2 e não z de alfa sobre 2, porque aí você vai ter que usar a tabela t de student. Mas aí vai ser vezes sigma sobre raiz de n. Isso aqui é IC para a média. Agora, repare que mesmo no IC para a média, se falasse estimação de média, a resposta seria a mesma. Certo? Porque sempre vai ser inversamente proporcional. Repara que o N, onde que é o tamanho da amostra? Onde que você tem o tamanho da amostra? Aqui no denominador dessa fração do erro. Se o tamanho da amostra aumentar, o erro vai diminuir ou vai aumentar? O erro vai diminuir. Né? E se você diminuir o tamanho da amostra? Olha, observa que ele é denominador. Se diminuir o tamanho da amostra, o que vai acontecer? O erro vai aumentar, exatamente, diminuindo o denominador de uma fração, a fração aumenta, certo? Então, é inversamente proporcional, tanto faz se é estimação para a média ou para a proporção. Qual é a diferença? Na proporção, quem viu aí alguma questão aí na prova do IBA das provas do IBA de estimação para proporção, já viu isso, que na proporção você sempre vai usar normal, não precisa se preocupar com o tamanho da amostra, com a variância populacional ser conhecida ou desconhecida, sempre vai usar Z. Tá? Na média é que você pode usar tanto Z quanto T, que é T de student, a distribuição T de student, que é a distribuição das pequenas amostras. Qual é a diferença na fórmula do erro? É que a variância da distribuição de Bernoulli, qual é a variância da distribuição de Bernoulli? Isso, P, proporção favorável, vezes Q, é a variância. Qual é o desvio padrão? Porque sigma aqui é o desvio padrão. O que você vai fazer? Você vai trocar o sigma por P' vezes Q'. O que é isso? O que é isso, Pedro? É a variância. Essa raiz de P', Q' é a raiz quadrada da variância da Bernoulli que se usa para a proporção. Sobre o quê? Sobre raiz de n. Repara que a única coisa que muda é isso aqui. Ó. No lugar do sigma, bota-se
raiz de pelinha, quelinha. Agora, como eu tenho raiz em cima, tenho raiz embaixo, então z de alfa sobre 2, eu posso colocar isso aqui sobre uma raiz, sob uma raiz única, pelinha, quelinha sobre n. Tá? E aí vale o mesmo raciocínio. Se aumentar a amostra, diminui o erro, logo. E se diminuir a amostra, aumenta o erro, são o quê? Inversamente proporcionais. Então, o item está certo. Ok? Então, mais um item aí com possibilidade de cair na prova, de ser cobrado na prova da PF daqui a 2 dias, no domingo, dia 27. A análise de variância ANOVA é um método estatístico adequado para comparar o efeito de diferentes práticas de manejo. Isso foi prova da Embrapa. Lembrando que aqui eu estou com a prova da Embrapa de 2025. Então, está falando de coisas de Embrapa, mas não tem problema, serve para qualquer assunto relativo aí. Tá? Então, para comparar o efeito de diferentes práticas de manejo sobre o rendimento de uma cultura, desde que a suposição de normalidade dos resíduos seja atendida. Na regressão, nós temos 5 pressupostos básicos para a regressão. E aí eu vou dar uma dica aí, que é uma sigla, linha. Linha, você vai lembrar, porque lembrando de regressão linear, você lembra de linha. E normalidade dos resíduos é um dos pressupostos básicos da regressão. Quais são os outros? Linearidade, independência dos erros, normalidade dos resíduos, que é essa aqui, homocedasticidade. O que é a homocedasticidade? A distribuição harmoniosa dos resíduos. A heterocedasticidade é quando os resíduos estão totalmente bagunçados, e isso pode invalidar o teste de hipótese para a regressão. E o A é ausência de multicolinearidade. Tá? Então, essa sigla aqui pode te lembrar os 5 pressupostos básicos da regressão. Linearidade, independência dos erros, normalidade desses resíduos, né? Homocedasticidade e ausência de multicolinearidade. Então, isso aqui está certo. Mais um item certo, tá? Então, até agora, errado, só esse 59 aqui. Só esse 59 estava errado. Então, vamos seguir. 74. A regressão linear simples, aplicada à análise de dados agrícolas, porque era a prova da Embrapa, permite prever valores da variável independente com base na variável dependente. E aí, meus amigos, fala para mim, que eu estou escutando. Certo ou errado? Certo ou errado? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Errado? Acertou quem falou errado. Por quê? Qual é o erro aí? Se você tem aqui a regressão linear simples, você tem o y estimado é igual a alfa mais beta x, certo? Quem é a variável dependente? A dependente é essa aqui, ó. Porque ela depende dos valores de x, dependente. E o x é a variável independente. Por que rapaz, que é isso? Independente. Ô, Jesus, deixa eu corrigir aqui, tá? Ô, cara, aprende a escrever, rapaz. Porra, peraí. E deu zebra aqui, peraí. Ai, Jesus. Aqui, pronto. Consegui, amigos. Graças a Deus. Pronto. Aqui, volta a caneta. Independente.
O que aconteceu aqui nesse item? Permite prever valores da variável independente? Não. Está prevendo valores para y, que é a variável dependente, que vai depender de x, que é independente. Então, aqui está trocado. Está trocado. Então, aqui é a dependente com base na variável independente. Não vou nem escrever mais para não correr o risco de errar, ficar feio. Pronto. Tá, entenderam? Esse item está errado porque está trocado ali. Então, esse item está errado. O 97. Se o intervalo de 95% de confiança para a diferença entre as produtividades médias se o intervalo for de 600 mais ou menos 500 kg por hectare, elevando-se o nível de confiança para 99, o intervalo de confiança resultante seguirá a forma 600 mais delta quilograma barra hectare, em que delta corresponde a um valor inferior a 500. Repara que aqui eu tinha, então, o x barra igual a 600, x barra igual a 600, mais ou menos 500 quilogramas por hectare. Isto aqui é o meu epsilon, saiu apertadinho ali, mas é o meu epsilon, que é o erro amostral. Tá? E qual é a fórmula do erro amostral? Vamos repetir aqui. O erro amostral vai ser Z de alfa sobre 2, vamos generalizar para uma distribuição normal, mas se aplica também a T de student, vezes o quê? Vezes sigma sobre raiz de n, ok? Então, repara que aqui, com 95%, com 95% não, vou escrever diferente. Peraí. Só uma questão de escrever um pouquinho diferente. O que é nível de confiança? O que é o nível de confiança? Confiança, relembrando, né? O nível de confiança é 1 menos alfa, onde alfa é o nível de significância. Então, com alfa igual a 90 não, com alfa igual a 5%, porque se eu tenho uma confiança de 95%, se eu tenho uma confiança de 95%, é porque esse meu alfa aqui é quanto? 5%. Então, com 5% de significância, não tem cedilha não, animal. Pronto, ficou horrível, mas tudo bem. Significância, isso aqui é C, tá? 5% de significância, com alfa de 5% de significância, o que vai acontecer? O meu epsilon vai ser quanto? O epsilon vai ser igual a 500. Está aqui, no enunciado, 500. O epsilon é 500. E aí, você vai pegar uma abscissa da distribuição normal correspondente a 95% de área debaixo da curva normal. Eu vou fazer um desenho aqui, mas depois eu vou apagar só para situar vocês aqui, que com 95% de confiança, eu tenho 47,5 para cada lado. Ou seja, 0,475 de área entre a média e o erro. Entre a média e o erro. Tenho 0,475. E aí você vai na tabela normal e vai ver que uma área de 0,475 lá na tabela normal corresponde a 1,96. Então, com 5% de significância, ou seja, 95% de confiança,
O meu z de alfa é 196 vezes sigma sobre raiz de n. Tá? Não estou analisando aí na questão qual é o meu sigma e qual é o meu raiz de n. Tá? Porque isso aí tinha uma tabela na prova em que você via esses valores. Olha, não está querendo apagar, é a lei de Murphy, né? Pronto, agora sim. Não me importa quanto é, eu tenho como saber quanto é isso aqui, fazendo a operação inversa, dividindo 500 por 1,96. Então, eu vou dividir aqui, estou pegando a calculadora, vocês não estão vendo, se fosse o Movavi, mostraria, né? Mas eu pego 500, divido por 1,96, que é o valor da abscissa, e aí eu tenho, para esse sigma sobre raiz de n, eu tenho 255,10. Repetindo, como é que eu achei 255,10? Eu dividi 500 por 196, entenderam? 500 dividido por 196 dá 255,10, que é o sigma vezes raiz de n. E agora, com um alfa de quanto? Com alfa de 1%, 1% de significância. Por que o meu alfa agora é 1? Porque a confiança vai ser igual a 99%, certo? E aí, de novo, vou fazer o desenho aqui da normal. E aí, eu vou ter um intervalo maior, né? Porque agora o meu nível de confiança é maior. Vai ser 495 para um lado e 495 para o outro. Ou seja, a minha área vai aumentar, vai ser uma área maior, né? Eu vou ter 99% de confiança, ou seja, o valor que eu pegar aleatoriamente vai me dar, em 99% das vezes eu vou acertar. Então vamos ver agora, peraí, deixa eu abrir o espaço aqui de novo, borracha, já entenderam, né? Que aqui, eu esqueci de escrever, meu Deus, peraí. E passou a página, né? Passou, volta, aqui, caneta de novo, e voltou, peraí. Ai, Jesus. Peraí. Voltou, né? O 0495, eu esqueci de falar. Você vai lá na tabela normal, aqui é o alfa sobre 2, tá? Esse cantinho aqui é sempre o alfa sobre 2, ou seja, metade da significância para cada lado. Na outra era 2,5 para cada lado, por isso que dava 0,475. Aqui vai dar 0,495 porque eu tenho 1% para cada lado, ok? Eu tenho 1% para cada lado. Então, aqui, o 0,495, você vai lá na tabela normal, tá? Na normal padrão, e você vai pegar aqui, deixa eu fazer uma coisinha diferente. Você vai achar 2,58, que é o z de alfa sobre 2, correspondente a essa abscissa, tá? Ok? Então, borracha aqui, 258. Gravou o valor? 258. Rapaz, o Murphy tá danado. Não quer. Agora ele foi de uma vez só, né? Foi de supetão. Eita, de novo. Desculpe, amigos, mas foi o único jeito que eu consegui de fazer essas questões hoje. Pô, o tal do Murphy não estava querendo deixar de jeito algum. Era para ter feito essas questões ontem, dia 24. Mas só consegui fazer hoje fazendo essa brincadeira aí. Então, dessa forma que eu nem estou acostumado. Tá? Que acontece? Aqui eu vou ter, então, vamos lá. Para quanto vai passar o meu erro agora? O meu erro vai ser 2,58
Eu anotei, hein? Qualquer coisa, volta o vídeo e você vê que 2,58 é quem? É esse alfa sobre 2 aqui, tá? Com 1% de significância, ou seja, uma confiança de 99, o meu z de alfa sobre 2 passa a ser de 2,58, e o sigma sobre raiz de n, que eu já tinha calculado aqui o valor dessa fração, dividindo 500 por 196, é 255,10. E aí é só fazer esse produto. Mas olha, nem precisa muito, porque se repara, se a abscissa de z fosse igual a 2, já dava mais do que 500, já seria maior do que 500. Então aqui você já viu que está errado, vai ser superior a 500. Não precisa nem fazer a conta. Com 2,58, com certeza, multiplicado por 255, repara que se essa fração aqui desse 200, multiplicando por 2,58, já daria mais do que 500. Eu vou fazer aqui só para ficar bonitinho, para ficar completo. 2,58. Epa, volta aqui, cadê? Eita, não estou conseguindo. Vai no celular, meu filho, não estou conseguindo fazer aqui na calculadora do notebook. Tá terrível isso. Ó, faço aqui 2,58 vezes 2,5510, mas eu volto a dizer, na prova você não precisaria fazer essa conta não, tá? Porque era só ver que se a abscissa fosse de 2, já dava 510, né? Já era superior a 500. Então esse item está errado. E aqui vai dar, só para ficar completo, 658,18, tá? Que é superior a 500 e não inferior. Então, a questão, o item está errado. Ok? Item 97 errado. Beleza? Então, passou aqui para o item 43, tá certo? Tá. Item 43. Vamos lá. Eu não consegui fechar a calculadora, agora deixa. Um experimento foi realizado para comparar a produtividade de 3 variedades de trigo, T1, T2 e T3, em um campo constituído por 30 parcelas de terra. Prova Embrapa, né? Um delineamento de blocos casualizados foi empregado em que cada bloco contém as 3 variedades, alocadas de forma aleatória. A produtividade média em quilogramas por hectare foi registrada para cada parcela e os dados obtidos foram analisados com um teste de análise de variância, ANOVA, Analysis of Variations, isso quer dizer ANOVA. É uma tabela, né? Tabela para análise de variância. Tabela ANOVA. Para comparação das produtividades médias ao nível de significância. O que é isso aqui, queridos? Quem falou alfa, acertou, é o alfa. Nível de significância é o alfa. O nível de confiança é 1 menos alfa. Ok? A hipótese de normalidade dos resíduos e da homogeneidade das variâncias foi verificada antes de se interpretar os resultados da ANOVA. Eu citei isso, que a heterocedasticidade pode invalidar o resultado do teste de hipótese. Então, veja só, essa aí está citando 2 dos pressupostos básicos da regressão. Deixa eu ver se eu consigo. Tá difícil de conseguir aqui, meu amigo. Voltar, não estou conseguindo voltar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não, aqui está rabiscando. Mas volta aí, você volta no vídeo. Consegui agora. Ó. Linha, linearidade, independência, normalidade, H, homocedasticidade e o A, ausência de multicollinearidade. Então, aqui tem outro pressuposto básico da regressão nessa questão, está falando de outro pressuposto básico. Está falando da normalidade dos resíduos e da homogeneidade de variâncias. Tá? Então, está citando 2. Foi verificada as hipóteses, né? Inclusive, não seria as hipóteses, foram verificadas antes de se interpretar? Acho que seria, né? Mas
eu copiei como saiu na prova, tá? E português não é a minha especialidade, mas tudo bem, dá para entender, né? São dois dos pressupostos básicos que foram verificados antes da análise de variância. A respeito dessa situação hipotética, julgue o próximo item. Se o p-valor do teste F da ANOVA for igual a 0,02, o que é o teste F? Teste de Fischer-Snellengor. É um teste de hipóteses, tá? For igual a 0,02, então há evidências estatísticas para se rejeitar a hipótese nula de que as três variedades de trigo proporcionam a mesma produtividade média. Qual é a hipótese nula? A hipótese nula H0 é que T1, a média de T1 é igual à média de T2, que é igual à média de T3. Ok? Essa é a hipótese nula. Cadê? Há evidência estatística para se rejeitar a hipótese nula de que as três variedades proporcionam a mesma produtividade média. Ora, se essa é a hipótese nula, qual é a hipótese alternativa? Que a média de T1 é diferente da média de T2, que é diferente da média de T3. Ok? Aí, vamos pensar sempre o seguinte. Qual é o nível de significância? É o alfa, 5%. E aí você tenta desenhar aqui a curva da distribuição Fischer. Ih, saiu feio, rapaz. Peraí. Que coisa horrível. Peraí. Não é igual à curva normal, tá? Vou avisando logo. É diferente da curva normal. É mais ou menos assim, ó. Mas aonde que vai estar a área de rejeição? Aqui, ó. Esse aqui é onde estará o alfa. Alfa igual a 5%. E aqui na área de aceitação, na região de aceitação, estará 95%. E aí vamos mudar a corzinha aqui. Isso aqui, 5%, é o mesmo que 0,05, tá ok? Beleza? E quanto que é o teste F? O teste F foi 0,02. Aonde que vai cair o teste F? O teste F, que é o F tabelado, né? O F da tabela. O p-valor do teste F da ANOVA, não, esse F, deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Ah, tá, é o p-valor, esse aqui é o p-valor, tá? O p-valor fornecido pelo teste F, tá? Então deixa eu botar aqui bonitinho para ficar legal. O p-valor, então esse aqui é o p-valor. Volta. Esse aqui, o p-valor. O que é o p-valor? É o menor valor hipotético para o qual a hipótese nula seria rejeitada. O p-valor cai aqui, ó. P-valor igual a 0,02. Aonde cai o p-valor, queridos? Na área de aceitação ou na área de rejeição? Aqui é região de rejeição. Aonde vai cair o p-valor? Na área de rejeição, exatamente. Então, quando o p-valor, se o alfa for maior que o p-valor, o que vai acontecer? Eu vou rejeitar H0, que é a hipótese nula. Eu já comentei, até como eu falei, tem uma playlist de questões resolvidas por IBA. Em alguma questão de teste de hipótese, eu explico que a hipótese nula, o pesquisador enuncia essa hipótese nula com expresso propósito de ser rejeitada. Se ele conseguir rejeitar a hipótese nula, ele estará provando a hipótese alternativa, que é geralmente o que o pesquisador quer provar. Então,
o p-valor, o alfa é 5, o p-valor é 2. Eu fiz essa curvinha para explicar melhor para vocês, para mostrar pelo desenho que esse p-valor ele cai na área de rejeição da hipótese nula. Não se fala em rejeição da hipótese alternativa. A hipótese nula é a chamada hipótese probanda. Então, quando for fazer o teste de hipótese, você sempre vai examinar quem? A hipótese nula. Se você não pode aceitar a hipótese nula, então você rejeita a nula e aceita a alternativa. Se aceitar a hipótese nula, acabou o teste aí, acabou, nem continua, já aceitou a hipótese nula, entendeu? Então, há evidências estatísticas para se rejeitar a hipótese nula. Logo, esse item está o quê? Certo? Beleza? E é um bom item para cair aí na prova, tá? Então, opa, que beleza, consegui passar o slide. A regressão linear múltipla permite avaliar o efeito de diversas variáveis independentes sobre uma variável dependente ao mesmo tempo. Sim! Certo. Tá? A regressão linear múltipla. Ou seja, eu tenho aqui y, que é a variável o quê? Dependente. E quais são as variáveis independentes? Aqui eu vou ter sempre o alfa. Alfa mais beta1 x1 mais beta2 x2 mais beta2 x3. Ou beta2 não, beta3. Presta atenção no serviço, rapaz. E assim por diante, né? Beta4, x4, não precisa. Falou que é múltipla, mas não disse se é 2, 3 ou 4. Mais do que uma variável independente já é múltipla. Então, diversas variáveis independentes sobre uma variável dependente ao mesmo tempo, avaliar o efeito de diversas variáveis independentes. Então, isso aqui está certo. Ok? E aí, vamos mais uma. E com base na equação y igual a menos 20 mais 0,5x1 mais 0,3x2. O que é isso? É uma regressão linear múltipla, exatamente. Quem é esse cara aqui? É o meu alfa, menos 20. Quem é esse aqui? É o beta 1. Quem é esse aqui? É o beta 2. Certo? Agora, presta atenção. Obtido ao realizar-se uma análise de regressão linear múltipla para prever o peso é justamente a variável dependente, né? Essa aqui é a estimativa que você vai fazer para o peso, y estimado, de uma pessoa com base na altura. A altura é o x1 e a idade é o x2. Julgue os itens que se seguem. Na equação apresentada, o coeficiente 0,5 indica que, para cada aumento de 1 centímetro na altura da pessoa, espera-se um aumento de 0,5 quilogramas no peso, mantendo-se a idade constante. Ora, cada aumento de 1 na altura vai ter um aumento de 0,05, porque esse aqui é o coeficiente de x1, né? A altura é o x1. A altura é o x1. Então, a altura é o x1. Se aumentar uma unidade aqui no x1, eu vou aumentar 0,5 no peso. O peso será aumentado de 500 gramas, tá? Porque, por exemplo, vamos supor que a altura aqui seja 160. 160? Pode ser 160 vezes 0,5 vai dar 80. Aí, vou fazer aqui, de novo, 161 é 1 centímetro, né? 160 vai dar 80, vai dar... 160 vai dar 80 quilos, né? Vai dar 80 quilos. Vai dar 80 quilos, vai dar metade de 160 centímetros. Se aumentar 1 centímetro, 161 vezes 0,5, vai dar 80 quilos e meio. Ou seja, vai aumentar, sim, 0,5 quilogramas no peso para cada
uma unidade que você aumentar em x1 vai aumentar meio quilo no peso. Repara que 162, se você fizer aí 162 de altura vezes 0,5, vai dar 81, tá? 81, porque você acrescentou 2 unidades na altura, de 160 para 162. 2 unidades aumentou 1 kg, ou seja, 0,5 kg para cada unidade. Então, esse item está certo, certíssimo, ok? Vamos ver os errados. Errados até agora, aqui, ó, o 74 é errado, o 59 é errado, e só. Eu sugiro o seguinte, que você faça... Eu vou deixar na descrição do vídeo essa lista. Eu sugiro que de hoje para amanhã, não vai pegar no dia da prova, pelo amor de Deus. E amanhã, sábado, você estuda só a parte da manhã, dá uma descansada, ou no máximo até de tarde, à noite, dá uma descansada, uma relaxada. Mas aí você pega essa lista e tenta responder, só responder certo, errado. E aí depois você vê o vídeo de novo e vê se você acertou ou errou. E tomara que caia pelo menos uma não, caia pelo menos 3 questões desses 3 itens iguais a esse. Então, qual era a equação? Menos 20 mais 0,5 mais quanto? 0,3x2. Olha só, por que eu estou copiando lá a equação? Porque eu vou precisar dela. Menos 20 mais 0,5x1. E era mais também, né? Vamos olhar de novo. Mais 0,3x2. Mais 0,3x2. E aqui eu tenho, então, o peso estimado de uma pessoa com 170 centímetros de altura e 30 anos. O que é o meu 170? É o meu x1. E o que é o 30? É o meu x2. Vamos conferir? Ó, conferindo. x1 é altura e x2 idade, ok? Então, certinho. Não pode trocar, senão dá ruim. Qual é o peso estimado? Considerando esses valores para as variáveis independentes. Será menos 20 mais 0,5 vezes 170 mais 0,3 vezes o quê? 30. E aí, tranquilamente, você pode responder que será o peso estimado será menos 20 mais a metade de 170, que é 85, mais 30% de 30, que é 9. Então, o teu y estimado vai ser menos 20 mais 85 dá 65. 65 mais 9, 74 quilogramas. Esse é o teu y, é o peso estimado. E o que fala aqui? 78. Então, isto está, trocando aqui, o item está errado. Ok? Mais uma, para a gente fechar. Espero que feche menos de 1 hora, para que todos assistam, né? Se o processo de construção de intervalos de confiança de 95, acerca de conceitos de inferência estatística, julgue o item a seguir. Se o processo de construção de intervalos de confiança de 95 para a média for repetido várias vezes, cerca de 95% desses intervalos conterão o valor real do parâmetro. Sim ou não? Certo? Claro. Eu até quando fiz o desenho, eu falei isso. Se você tiver 95% aqui no teu intervalo, se você pegar vários valores da amostra, da população e for testando, eles cairão dentro daquela estimativa que você fez, tá? Conterão o valor real do parâmetro. Então, está certo. Esse item está certo. 96, muito fácil. Tomara que caia parecido, tá? Digamos, seria o óbvio ululante, né? 95% para a média for repetido várias vezes, 95% desses intervalos conterão o valor real do parâmetro. Sim.
É muito fácil essa, né? 97. Em análise de regressão, o coeficiente de determinação mede a proporção da variabilidade da variável dependente, explicada pelas variáveis independentes, o que indica a intensidade do ajuste do modelo, sem implicar casualidade. Então, o que é esse coeficiente de determinação? Nada mais é que o coeficiente de correlação quadrado. É o quadrado do coeficiente de correlação. E esse coeficiente de determinação explica justamente a variância do erro. É a variância explicada lá da tabela da ANOVA. Então, intensidade de ajuste do modelo sem implicar casualidade. Se você fizer 1 menos R2, vai dar a variância não explicada. Será complementar, é claro, 1 menos R2. O R2 mede a proporção da variabilidade da variável dependente, explicada. Então, isso aqui é mais uma questão teórica que está certo. Certíssima, não tem o que fazer, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa que acrescentar. Não, é isso mesmo, isso não tem nem muito o que explicar. É definição, tá? Aí a prova do TRT, agora, para fechar. O quadro, acho que só tem mais essa, né? É a última, o último item agora. O quadro a seguir mostra os resultados de uma análise de regressão linear simples, ou seja, só tem uma variável independente. Y igual a alfa mais beta x. Acabou. Com base em uma amostra aleatória de tamanho n igual a 10. Os parâmetros desse modelo foram estimados com base no método da máxima verossimilhança sob erros aleatórios normais, com média zero e variância v. A média amostral da variável dependente, variável resposta, quem é a variável dependente? A variável resposta, quem é? É o y. Y é a variável resposta. É a variável dependente de quem? De x. É igual a 8. Tá? Então, eu tenho aqui que a média de y é igual a 8. E aí... caramba! Deu zebra aqui. Espera aí, só um minuto. Eu sem querer apaguei a mesinha aqui. Que bom que voltou. Tá? Então, aqui só retocar aqui um pouquinho. Isso aqui é o meu y, tá? Quem é esse 2,5 aqui? O intercepto. Quem é o intercepto? O intercepto é o alfa. Quem é o coeficiente angular? É o beta. Beta é 0,8. Então, a minha reta é assim, y estimado é igual a alfa mais beta x. E aí, pelas propriedades da média e também da correlação regressão, eu posso dizer que y barra é igual a alfa mais beta x barra. E aí fica fácil. A média amostral da variável regressora explicativa, quem é a variável regressora? A explicativa vai ser x barra, é inferior a 7,5. Vamos ver se é. O que eu vou fazer aqui? Foi me dado aqui, a média de y, 8. Então, eu venho aqui e substituo o y por 8, o alfa por 2,5, o beta por 0,8 e o x barra é o que eu quero descobrir. E aí eu tenho assim, vamos trocar logo de lado, 0,8 x barra, passei a incógnita para o lado esquerdo, ok? Não vou trocar o sinal, porque eu também não vou trocar o sinal do que eu estou passando para o lado direito. Vai ficar 8 menos 2,5, sim ou não? Entenderam? Se eu passar 2,5 para cá, vai ficar 8 menos 2,5 do lado esquerdo. E vai ficar o 0,8x do lado direito. Aí eu só arrumei. E aí eu tenho 0,8x barra. 0,8x barra. Oh, Jesus, não faz isso comigo, não. Eu não gosto. Desculpa, amigo, mas é meio que assim, toque, né? É transtorno obsessivo compulsivo. Eu não gosto de ver nada feio. É por causa do nome, tá? Eu sou Belo, com 2 L's, então eu
eu faço questão de ver tudo bonitinho. 8 menos 2,5 dá 5,5. Então, quanto que vale o x-barra? É só dividir por 0,8 de ambos os lados, dividindo 5,8. E isso aqui não quer funcionar mesmo. Então, vamos aqui no celular. 5,5 dividido por 0,8. E você poderia fazer a continha assim também, ó. Multiplica por 10 de um lado e de outro, 55 dividido por 8. Se você, como na prova não tem calculadora, você poderia fazer 55 dividido por 8, dividir por 2, 3 vezes. 55 por 2, 27,5. Divide por 2 de novo, dá 13,75. Divide por 13,75 por 2 de novo, acabou. Vai dar, só que na calculadora já me dá pronto, 6,875. Mas se você quiser fazer, pode ser assim. Multiplica por 10 ambos os lados e você vai ter 55 dividido por 8. Isso vai dar 6,875. Então, essa aqui é a resposta. O que diz o enunciado? A média amostral da variável dependente, resposta, que é o x. Ih, eu botei y, peraí. Ah, não, tá certo. A média amostral é igual a 0,8. Eu tenho que ir na afirmação, meu Deus. Oxi. O que eu estou olhando ali no enunciado? Pô, eu achei que tinha me confundido ali. Não, tá certíssimo. Ali é o y chapéu mesmo. O item afirma que a média amostral da variável regressora x-barra, que é a explicativa, é inferior a 7,5. É inferior a 7,5? Sim, 6,875 é inferior a 7,5. Então, esse item está certo, certíssimo. Deixa eu ver aqui. 97, o 87, então, certo. Só estava errado. O 65, o 97, o 59... E tinha mais um errado, eu acho eu. O 74, né? 74. Ok? Então, fechamos aí. Menos de uma hora, beleza. E paramos por aqui. Eu desejo que todos tenham uma prova excelente no domingo. Faltam 2 dias, quem sabe isso aqui pode ser a salvação de muitos. Se você vê e gostar, compartilha. Tá? Mesmo que poucas pessoas vejam o vídeo, eu procuro ser como o sol. Todo dia nasce o sol, ele dá um lindo espetáculo e a maioria dos espectadores estão dormindo. Então eu procuro sempre fazer o melhor. Se tiver público, maravilha. Se não tiver, continua como o sol. Eu vou continuar sempre a procurar fazer o melhor. Eu queria ter feito ontem pelo Movavi, que eu estou acostumado, mas não consegui fazer. Então hoje eu dei um jeito, né, de copiar o PDF aos pedaços, passar para um slide e no modo apresentação eu fazer isso no OBS, ok? Então, estamos aí, beleza? Forte abraço, Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo, não esquecendo de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, ok? Um abraço.